tive uma questão de saúde e aí, poxa, vou, não vou, fico aqui, porque era de fato o empreendedorismo ali, era uma companhia que estava começando, era um projeto de um escritório autônomo, então existia um degrau alto no primeiro momento. E por uma questão puramente de saúde, eu recebi uma outra proposta, saí, e aí esse sonho, essa angústia ficou sempre em mim. Porque eu acredito que eu me conecto muito com a cultura hoje que a companhia preza. E sabe aquela coisa da mosquinha que ficou ali falando no ouvido todo esse tempo? E aí em 2020 começou um novo namoro. E aí em 2021 eu acabo tomando a decisão para voltar. Num outro projeto. A companhia é a mesma, mas a companhia já estava mais madura e consequentemente eu também. Uau! Eu, a minha vida inteira, com todos os meus recomeços, acho que como todo mundo, sempre quis estudar. Porque na minha cabeça, desde criança, o estudo é que ia me levar a algum lugar. Perfeito. E a mesma coisa foi com a companhia. A XP surgiu vendendo curso de como investir na bolsa. Ele vem justamente para te guiar. Você vai num shopping, você tem 5 lojas de sapato. Você vai numa plataforma de investimento, você tem 4.000 fundos, 4.000 escolhas. Então, para dar esse direcional, surge a função do assessor de investimentos. Bom, eu sou Stephanie Leal. Hoje eu lidero uma frente comercial na XP Investimentos aqui no Grande ABC. Sou casada, tenho 2 filhos pets, gosto de passear com eles no final de semana, viajar, curtir um pouco minha família nesses dias off. Qual a missão e a finalidade do seu trabalho? Uau, acho que hoje eu busco um legado, né? A XP surgiu com o propósito de educação financeira. Eu quero poder construir uma vida melhor para as pessoas através desse conhecimento, através de investimentos financeiros, da educação. O que faz o seu trabalho ser único? Acho que são pessoas, né? No fundo, a gente consegue o conhecimento de várias formas, mas as pessoas e a forma que a gente mostra isso é o que faz de diferente. Se as pessoas falassem sobre a Stephanie daqui 10 anos, como você gostaria de ser lembrada ou o que você gostaria que as pessoas falassem? Eu gostaria de ter feito diferença. Acho que todo mundo pode se construir sozinho, mas se eu pudesse ter contribuído com um degrau de alguma maneira para essa escalada, eu ficaria orgulhosa. Minha audiência! Vocês, nossos seguidores lindos e maravilhosos aqui da Fábrica de CEOs, hoje vai ter uma novidade neste programa. Porque vocês sabem, né, que aqui em Empreendedorismo na Prática a gente realmente revela o que é o empreendedor, entendeu? A gente não é fake, vocês já sabem. Vocês que acompanham a gente sabem disso. E hoje eu fui ousada no convite que eu fiz, mas eu fui muito ousada. E a pessoa que tá aqui na minha frente, vocês já devem, né, saber um pouquinho, porque vocês já assistiram a introdução do programa. Olha só o que eu vou trazer agora aqui no nosso podcast. Todos os dias, essa pessoa busca empreender como CLT. Ela começou a carreira bancária em 2009 e desde então ela vem buscando crescimento próprio e crescimento dentro das companhias por onde ela passou. Em 2017, ela conheceu a XP e após um ano vivendo essa rotina, ela decidiu mudar. Em 2021, ela retornou para a companhia. Eu quero até entender isso aqui, porque eu acho que tá errado o que tá escrito. Mas beleza. Já mais madura e com um novo propósito. A busca pela sociedade com a galera da XP. Desde então, ela tá percorrendo aí uma longa carreira para criar e desenvolver, olha que coisa incrível, esse baita desafio que ela tem de ampliar a operação da XP aqui no Grande ABC. Seja muito bem-vinda, Stephanie! Obrigada! A introdução ficou muito mais bonita falada por você. Meu, eu não entendi essa parte. Em 2017 você conheceu a XP. Exatamente, eu fui apresentada para a companhia. Em 2017 eu brinco que era o momento que a gente tinha que explicar
que a XP não era um Windows XP. Ai, caramba! Era outra realidade. Quando eu olho hoje, assim, é completamente diferente do que a gente vive. Hoje a gente vive outros desafios. Pode falar. Mas foi isso. Então, em 2017, eu comecei. Era num projeto que a companhia tinha de escritórios de agente autônomo, uma nova forma de trabalhar no mercado com investimentos. E aí, as coisas que a vida nos transforma. Eu tive uma questão de saúde, te contando assim, bem a fundo. Tive uma questão de saúde e aí, poxa, vou, não vou, fico aqui, porque era de fato o empreendedorismo ali. Era uma companhia que estava começando, era um projeto de um escritório autônomo. Então, existia um degrau alto no primeiro momento. E por uma questão puramente de saúde, eu recebi uma outra proposta, saí. E aí esse sonho, essa angústia ficou sempre em mim. Porque eu acredito que eu me conecto muito com a cultura hoje que a companhia preza. E sabe aquela coisa da mosquinha que ficou ali falando no ouvido todo esse tempo? E aí em 2020 começou um novo namoro. E aí em 2021 eu acabo tomando a decisão para voltar. Num outro projeto. A companhia é a mesma, mas a companhia já estava mais madura e consequentemente eu também. Uau! Muito legal. Galera, para quem não conhece a XP, eu vou pedir pra Stephanie explicar um pouquinho aqui pra vocês como é que funciona. Acredito que muitos de vocês, né, conheçam. É uma baita de uma história, né, que tem a XP. Eles realmente foram mega disruptivos, assim, na questão financeira, né, questão planejamento financeiro, tal, tudo que a gente conhece. Mas olha que coisa louca, a Stephanie, ela é CLT. E aí, por isso que eu falei assim, olha que ousadia, né, num programa de empreendedorismo na prática. A Gley tá trazendo uma pessoa que é CLT para vir fazer entrevista. Por quê? Porque, gente, empreendedorismo não é sobre quem tem a empresa, quem vende as coisas como autônomo, quem é PJ, não é só isso. O empreendedor é aquele que pensa fora da casinha, é aquele que faz, que dá o sangue, que sua, seja dentro de uma companhia contratada, seletista, propriamente dito, seja já como empreendedor do seu próprio negócio. E a Stephanie tá aqui com a gente porque ela é uma intraempreendedora. Se você nunca ouviu falar disso, é isso. É a pessoa que empreende dentro do próprio negócio onde ela tá, como seletista. E aí eu falo agora aqui para você, que é pequeno empreendedor. Nós que temos os nossos próprios negócios, a gente já sabe, dói na nossa carne, que se a gente não levanta todo dia para fazer o negócio acontecer e bater o bumbo, a gente não sai do lugar, a gente não vende, a gente quebra, a gente fale, né, decreta falência. Ela entendeu isso estando trabalhando dentro de uma companhia. Então imagina o que ela tem para trazer de conhecimento pra gente, para vocês principalmente verem e mandarem esse conteúdo pro funcionário de vocês, pra galera acordar e falar, opa, então eu também posso empreender dentro do lugar onde eu tô? Pode. Inclusive aqui eu tenho pessoas que empreendem também comigo porque elas são intraempreendedoras. Então, duas perguntas. O que é a XP, pra galera que não conhece? Sim. E o que é esse intraempreendedorismo? O que você faz de diferente pra ser essa pessoa que você é hoje na XP? Maravilha. Bom, a XP, como você mesmo mencionou, acho que todo mundo já conhece, né? Mas, resumidamente, aqui convido todo mundo a conhecer a história, porque é uma história tanto de empreendedorismo, quanto principalmente de resistência, resiliência, garra. Então, acho que vai de encontro com todo mundo que está nesse momento de construção. Hoje a gente vê o sucesso da companhia, mas existe ali todo Mas teve o começo, né? Muitos começos, né? Porque a vida é sobre altos e baixos. Então, os recomeços também existem. Nós surgimos há 25 anos atrás como uma empresa 25 anos? Exato, super novos. Nossa, super mas novos. Tem tudo isso, a XP? Exato. Olha, eu não sabia. É que o nosso boom veio um pouco depois, aí eu vou chegar. Nós surgimos como uma empresa de educação. E aí, por que eu falo que a cultura conversa muito? Eu sempre acreditei, e aí contando histórias paralelas, história Stephanie e história XP. A minha vida inteira, com todos os meus recomeços, acho que como todo mundo, sempre quis estudar. Porque na minha cabeça, desde criança, o estudo é que ia me levar a algum lugar. Perfeito. E a mesma coisa foi com a companhia. A XP surgiu vendendo curso de como investir na bolsa. E aí, vendendo o curso de como investir na bolsa, as pessoas começaram a falar: Stephanie, João, Guilherme, você não quer fazer isso pra mim? Eu realmente deixo meus recursos com você e você executa o que você tá me ensinando. E aí se percebeu... Tipo assim, não quero aprender a fazer isso não, faz isso aí pra mim. Porque
outra coisa que eu aprendi muito na minha cultura familiar. Todo mundo tem o seu quadrado. E aí, poxa, não dá pra você ser especialista em tudo, porque você se torna generalista. Com certeza. Então, valorizar o trabalho e a especialidade do outro também constitui ali um crescimento do mundo. Perfeito. Dito isso, a XP estudou vários mercados, né? O Guilherme Benchimol, nosso fundador, estudou vários mercados e entendeu que o mercado brasileiro, o dinheiro estava na mão dos bancos. E em muitos momentos, se não todos, o banco não ganha dinheiro através dos investimentos. Então, a partir do momento que eu não tenho a minha vaca tirando leite daquele lugar, eu vou destinar para outro. E tudo bem, tudo certo. Lembra da questão do generalista? Vou focar naquilo que realmente me dá um retorno. Dito isso, a XP surge com um modelo de corretora de investimentos muito comum nos Estados Unidos dos anos 90. Então, esse move que a XP trouxe para o Brasil, os Estados Unidos viveu há muitos anos atrás. O dinheiro sai da mão dos bancos e começa a ficar nas corretoras, com a ideia de shopping. Então, você vai no shopping hoje comprar um sapato, você tem lá 4, 5, 6 lojas de sapatos de todos os tickets possíveis, de todas as qualidades possíveis. Nós fizemos a mesma coisa. Criamos um shopping de investimentos onde você pode comprar o que você quiser lá, de acordo com a lojinha. O especialista, o assessor de investimentos, que hoje é o cargo principal da nossa companhia, ele vem justamente para te guiar. Você vai num shopping, você tem 5 lojas de sapato. Você vai numa plataforma de investimento, você tem 4.000 fundos, 4.000 escolhas. Então, para dar esse direcional, surge a função do assessor de investimentos. Da XP. Da XP. Ou de qualquer banco. Surge dentro da XP e com o passar dos anos, aquilo que é muito bom a gente tende a copiar. Hoje já existe um modelo muito parecido na maioria dos bancos convencionais. Entendi. Quando você talvez ficou sabendo da gente que acha como a maioria? Em 2019, nós criamos um banco para atender demandas operacionais. Cartão de crédito, pagamentos. E, então eu brinco, eu não sou um banco, eu sou uma corretora que tem um banco. Entendi. Em 2019, a gente abre mercado de capital na Bolsa de Nova York, na Nasdaq, porque justamente no Brasil não existia um modelo como o nosso. Então, eu sou caracterizada como unicórnio, e aí eu não consigo abrir aqui, eu tenho que abrir lá fora. Tá enxugando muito a história. Uhum. E aí vira o boom do mercado. Porque o Itaú aqui no Brasil falou, opa, então eu quero uma fatia também. E aí o próprio Itaú é também um dos donos da XP hoje. O Itaú foi sócio-acionista por um tempo. Ah, ele não é mais. Não é mais. Entendi. E ele nunca foi dono. Tá, perfeito. Ele sempre quis, eu brinco que assim, ninguém queria mexer no negócio porque tava funcionando. Uhum. Mas dado que eu tenho muito dinheiro, eu quero ser um sócio-investidor. Foi isso que ele foi. Tá ótimo. E também, depois de um tempo, nós recompramos a parte. Hoje a operação ela é 100% nossa. Tá ótimo. Nós temos várias empresas do grupo, mas somos um só. E aí, sobre a minha trajetória, né, junto da companhia, vem com esse viés de educação, realmente. Eu tô muito imergida na cultura e loucuras da vida. Um dos nossos pilares, nós temos 4, e acho válido falar dos 4, é espírito empreendedor. Além de mente aberta, porque um empreendedor precisa entender que muitas vezes a ideia dele não vai ser a melhor. As coisas não vão acontecer da forma que a gente imagina. Então, a gente precisa ter mente aberta para entender o erro, contornar a rota. Com isso, vem também foco no cliente. O cliente, ele é prioritário em tudo. Eu li um livro recentemente que falava das cartas de Bezos. E ele falava muito disso. Falou, primeiro objetivo de alguma decisão. É bom para o meu cliente? Porque senão, é só um sonho. Perfeito. E o último, mas não deixa de ser importante tanto quanto os outros, é o sonho grande. Então, esses 4 pilares, eles são tão latentes na minha vida, que quando eu vim pra cá, a cultura me abraçou, eu abracei a cultura e viramos uma coisa só. E aí, o vestir a camisa, né, que mãe e pai fala pra gente... Não é nem vestir, é o suar, né? Porque Exato. vestir um monte de gente veste. Exatamente. Esse vestir a camisa, que eu entendia nessa frase simples, hoje pra mim é se adapta à cultura. Muito legal. Então, é maravilhoso viver esse universo. Eu não sou XP de segunda a sexta, das 9 às 18. Eu sou todos os dias. Muito legal. Então, o espírito empreendedor, para mim, é muito estar comprado nesse sentido, estar entranhado junto com os valores, com tudo. Oi, Sté, você sabia que você está contando aqui? E muitos empreendedores que eu entrevisto não contam do negócio como você conta da XP. Ai, que bonito. Eu conto com muito amor, assim, eu posso até estar sendo um pouco injusta e talvez não me lembrar agora de alguns pontos importantes,
Mas eu tenho muita admiração. Acho que independente dos próximos passos, desejo que tenhamos uma longa história juntos. Eu admiro muito a construção. Muito legal. Porque é difícil. Muito legal. Deixa eu te fazer uma pergunta sobre essa parte que você coloca aqui, que você tem vontade de se associar. Sim. Como que funciona isso? Um dos projetos muito interessantes, e de novo, batendo nesses 4 pilares que eu mencionei, da companhia hoje, é que ela permite que qualquer colaborador, então não necessariamente um cargo executivo, que ele possa fazer parte de um processo de partnership. É algo também que brilhou os meus olhos numa decisão de voltar. Porque quando a gente fala de seletista, você tem um cargo máximo, né? E, assim, pelo menos por todos os lugares que eu passei, era algo, além de ter um cargo máximo, era algo inatingível. Eu brincava assim, que falava que... Antes não existia, né? Não existia, era só Deus, sabe? Aquela pessoa não existe, você não tem acesso a ela. Então, 2 coisas muito bacanas que a gente vive hoje na companhia. A ideia de você se tornar um sócio, né? Faz parte de um programa, existem alguns critérios, e até vou mencionar alguns aqui que eu acho interessante. E um segundo fator também é que você não precisa seguir uma carreira de líder, por exemplo. Você pode ser um assessor, que eu diria hoje que é o core da companhia, que é o que todos fomos um dia, e como assessor se tornar o melhor naquilo que você faz e se tornar um sócio também. Muito legal. Eu não preciso só de CFOs, de CEOs, eu preciso também de todas as pessoas, desde que eu tenha os 4 pilares. Tá. E aderindo aos 4 pilares e tendo executado algo realmente diferente para o crescimento da companhia, seja financeiro, seja de pessoas, seja de processos, você consegue conquistar essa aprovação para de fato fazer parte. Perfeito. Então hoje, se a gente, alguém aqui que está assistindo a gente, de repente quer entrar para a XP, para trabalhar com a XP, daria para ser CLT como assessor. Sim. Mas ele tem possibilidade de um dia poder ser sócio da própria XP. Super. Quer falar dos critérios? Claro. Para deixar claro? Claro. Porque vai que eu, saio da fábrica de seus... Vai ver, gente, né? Oportunidade, entendeu, Brasil? Maravilhosa. Seria uma assessora incrível, não tenho dúvidas. Bom, primeira coisa, ser totalmente aderente aos 4 pilares. Tá. Tem coisas que são inegociáveis, né? Então, essas 4 são, retomando, espírito empreendedor, mente aberta, foco no cliente e sonho grande. Diante disso, é feito um estudo de toda a sua passagem por aqui. E nós temos uma métrica de avaliação que se chama cultura. Quem é responsável por essa avaliação? Os meus pares. Tá. E os meus pares, meus líderes e... Os liderados. Os liderados. Tá. Então, não adianta eu ter resultados e não ser uma boa pessoa. E isso, de novo, conversa mais uma vez com os meus valores como Stephanie. Não é números acima de tudo. Então, poxa, eu tenho bons resultados, mas eu não sou uma pessoa bacana de conviver, eu não sou uma pessoa que a Glê considera que eu seria uma boa sócia dela, eu não sou uma pessoa que eu sou comprada ali no dia a dia, não faz sentido para nós. Perfeito. Monta-se tudo isso, é percebido uma recorrência, e aí um sócio que não tem nada a ver com a operação faz um bate-papo sem nenhum agendamento. Então, é assim, papum? Te pego de calça curta, falo assim, não, vamos conversar, vamos tomar um café, eu te ligo, porque eu quero realmente ver a pessoa na essência. Muito legal. E aí tem, enfim, várias outras regras que não são divulgadas, até para ficar um projeto um pouquinho ali, não fácil de se manipular, né? Não são divulgados para vocês mesmo? Ou divulgados agora aqui em rede? Não, eu falo assim, para nós, quando vai ser isso, como vai ser, fica meio que uma surpresa. Porque justamente eu quero pessoas boas, quero pessoas ali... Que não vai ser fake, né? Que eu vou me preparar para o dia. Exatamente. Perfeito. Exatamente. Perfeito. Ai, amo, meu Deus, imagina um dia eu tá organizado assim, nesse ponto. E aí é feito. Hoje, inclusive, nós tivemos... Mas é só isso? E aí feito as validações de todos os sócios, todo mundo valida, todo mundo está de acordo, numa mesa redonda. Você fez a entrevista cega, vamos colocar dessa forma, usar esse termo. Fiz, tudo certo, aprovei a Stephanie. Maravilha.
Então, aí segue-se. Lembrando que tem que ter os pilares, lembrando que tem que ter feito algum projeto ou alguns projetos disruptivos. Muito legal. Muito. Eu, assim, estou ansiosa para que esse dia aconteça. Pois é. Comigo. Venho aí me desafiando em novos projetos. Mas assim, também você fazer que isso voltou para XP agora em 21. Exato. E aí, desde 21, você já entrou com essa expectativa. Sim. Então, 24, 25, já tá aos 5 anos aí. Então, você já pode estar sendo vista, né? Sim, a ideia justamente de todos os projetos é também promover uma visibilidade. Ai, óbvio. que chique. Então, quer dizer que talvez quando esse programa sair ao ar, você já é a dona. Ai, tomara. Já gente, vocês estão entendendo o que é intraempreendedorismo? Vocês estão entendendo? Mas ainda há muitos degraus para seguir, há muitos desafios. Tem muita Mas coisa ainda vai- que você precisa atingir, é isso? Na verdade, Glê, assim, hoje eu tenho um amadurecimento que vem acontecendo, né? Eu Aham. até fiz uma mudança de carreira dentro da companhia recentemente para galgar esse amadurecimento, Legal. para novos passos e tudo mais. E quando eu falo de amadurecimento, não é só profissional. Existe um amadurecimento pessoal também Com de certeza, vida. Com certeza. Então, hoje, olhando para trás a minha trajetória, tomando um café com a Stephanie de 10 anos atrás, eu já percebo toda essa mudança de postura, de linguagem, de jeito de ver as coisas. Tinha coisas que eu normalizava que hoje eu já não concordo tanto. Tem coisas que hoje em dia para mim são indiscutíveis, entendeu? E isso é muito importante no crescimento do profissional, ainda mais quando a gente fala de liderança, quando a gente fala de passar esse conhecimento, de estar vivendo esse momento aqui, de estar dividindo a minha história. Então eu encaro isso com muita responsabilidade e por isso cada vez mais eu busco aprender. Busquei essa maturidade de fato na cadeira, busquei novas mudanças, sair da zona de conforto dentro da companhia para crescimento. Perfeito. Você até então estava em qual posição? Eu entrei na companhia como assessora de investimentos, Tá. fiquei por 3 anos, fiz algumas mudanças de cadeira, mas sempre nessa atividade. O que significa as mudanças de cadeira? Eu entrei atendendo um segmento. Tá. Tá, hoje nós temos alguns segmentos que vão basicamente de volume de investimentos. Então, eu entrei em um segmento, depois de um ano troquei, depois dessa troca fiquei 2 anos neste novo segmento, sempre assessoria de investimentos, tá? E aí, no meio do 3º ano, aí 2 anos e meio, eu comecei a querer novas coisas. Sempre me vi como liderança. Eu queria muito a liderança, porque eu encarava como uma necessidade de desafio próprio. E por alguma razão não acontecia. Dentro de você, não aconteceu. Não acontecia fora. Tá. Dentro de mim eu tava certa. Ah, ok. Mas não acontecia fora por N razões. Porque hoje choveu. Ai, porque amanhã não tem isso. Ai, porque... Enfim, cada dia era realmente uma situação diferente. E eu me vi numa condição de que eu precisava de um plano B. Eu nunca fui muito de aceitar que não deu certo, sabe? Eu sempre deixa eu tentar do outro lado, deixa eu tentar do outro lado. E fui cavucando. Falei, bom, talvez seja um sinal divino Que não é pra que não ser. é pra mim. Falei, meu Deus, não é possível. E aí eu comecei a tomar café com pessoas. Eu amo pessoas. Adorei essa frase. Café com Tomar café com pessoas. Eu amo pessoas, eu amo conhecer histórias, eu amo conhecer as pessoas. E eu falei, talvez não seja pra mim, vou conhecer mais pessoas. E aí, tomando café com várias pessoas, brinco que eu fiquei acordada um mês, porque eu tomei tanto café numa semana, fiquei acordada um mês. E aí, fui tomar café com as pessoas para conhecer outras áreas. Mariazinha, o que você faz aqui? Joãozinho, o que você faz aqui? Mas, gente, olha que perfil empreendedor realmente, entendeu? É isso aí, ó, é fazer networking. E aí, eu fui tentando um lugar para mim. Mesmo sem saber o que eu queria, porque eu queria liderança. Falei, dado que não tenho o que quero, vou ver o que mais posso querer. Mais ou menos assim. Nisso que eu fui tomando cafés, eu me deparei com uma área interna nossa que dá educação para os assessores. Então, eu ensinava assessores a serem assessores melhores. Esqueça um pouco esse viés de RH. Quando a gente fala muito de treinamento, a gente pensa muito naquela situação de RH. Ai, não é, né? Não é. Eu falo aqui pro meu pessoal, eles acham que é T&D. Não é isso. Totalmente diferente. Você fala assim, eu vou te dar um treinamento. Meu Deus, ela vai pôr um PPT e vai ficar apertando o botão. Não é isso. Então, era um treinamento de performance para assessores. Então, o que eu fazia? Eu pegava assessores não performáticos, seja qual for a razão. Seja porque o cara tá muito tempo na cadeira e tá cansado, seja porque realmente ele tá vivendo um dia difícil, seja um problema pessoal. E te digo, tá? Hoje, já contando o final dessa história,
as razões são muito mais fora a companhia do que dentro. Sempre. E aí, eu vi essa veia de educação que existia. Falei, talvez seja isso. Aí, demos match, comecei em janeiro de 24. Comecei nessa nova área. Eu tinha uma ideia certa do que era. No meu primeiro dia, eu tive certeza de que não era nada do que eu achava. É mesmo? Mas você continuou como assessora com mais esta demanda ou não? Não, eu precisei me separar. Tá. E, inclusive, você tocou num ponto muito interessante. Eu achei que seria muito fácil, mas é incrivelmente difícil desapegar. Incrivelmente é difícil desapegar. Às vezes a gente fala, vou para outro lugar melhor, vou fazer outra coisa. É muito difícil soltar suas amarras, deixar para trás. E eu precisava viver um capítulo novo. Até porque eu tinha muita insegurança se ia dar certo ou não. Por isso que eu tava amarrada. E em contrapartida, eu tinha certeza que se eu não soltasse, se eu não pulasse do penhasco, eu nunca saberia se minhas asas funcionavam. Nossa, que corajosa! Nunca. Falava, eu preciso me jogar nisso aqui. Porque se nada desse certo, hoje a companhia, ela permite que eu volte. Tá bom, legal. Né? Então, ela permite... Óbvio, né? Tudo é uma conversa. Sim. Mas não tinha uma regra. Tá. Era lateral, então tudo certo. Fui, não era nada do que eu imaginava. Mas... se não foi um dos maiores aprendizados que eu tive. Foi um ano desafiador. 2024 inteiro, eu viajei por todo o Brasil. Eu só dormi 6 domingos em casa. Foi neste projeto. Foi neste projeto. Eu viajei muito. Tinha um treinamento. Dando esses treinamentos. Exato, dando esses treinamentos. Conhecendo muitos assessores com muitas histórias bacanas. Podia virar um podcast, né? Imagina que legal. Maravilhoso, achei perfeito. Gostei da ideia, já pode marcar. Café com Cleiton, pessoas. Vamos marcar dia. Imagina, café com pessoas. Café com patrocínio pessoas. XP. Achei Imagina bárbaro. que legal. Patrocinar todos os assessores. Entrevistar os assessores, assim. Acho incrível. A gente tem um canal hoje que chama Papo de Assessor. Bem legal. Tá. Mas talvez a gente pode criar alguma coisa um pouquinho diferente. Mas talvez... Mais sobre pessoas. Isso. Não só sobre assessoria. Que legal. E nesse ano... eu tive que me reinventar de todas as formas possíveis e imagináveis, porque eu sempre fui executora. Então, eu sabia muito bem fazer o meu trabalho. Muito bem. E como que você transforma isso em motivação para a pessoa fazer? Uma coisa é você fazer muito bem feito. Exatamente. Outra coisa é você fazer com que a pessoa faça muito bem feito. E assim, para nós, imagino que no mundo do empreendedorismo seja exatamente assim. Na minha cabeça é isso. Tem momentos que você tem vontade de falar, pega a xícara! E a pessoa não pega a xícara. E aí você fala, por que você não pegou a xícara? Porque eu não sei pegar a xícara, porque eu não gosto de pegar a xícara. Porque estava quente a xícara. N razões. E aí existe... um controle emocional que tem que existir para você não enlouquecer. Perfeito. Porque as escolhas das pessoas são delas, não suas. E aí, enfim, várias questões filosóficas que a gente pode debater aqui, mas muitas delas foram batendo na minha cabeça. Que elas eram diferentes de você, né? Do que você acreditava, queria, via, desejava, né? A minha mãe, ela é uma grande amiga, assim. Ela é a melhor amiga que eu tenho. E aí, várias vezes eu desabafava com ela, né? Em viagem, em hotel, querendo arrancar os cabelos. E ela falava assim, filha, não é o mundo que tá diferente, é você que é diferente. Qual que é o nome da tua mãe? Rose. Ela vai assistir esse podcast? Com certeza. Dona Rose, essa filhona, hein? Que baita filha. E, então, assim, foi um crescimento... absurdo. E isso me melhorou como pessoa, me melhorou como profissional, me melhorou no meu casamento, com as pessoas ao meu redor, meus amigos, minha família. Porque, de fato, a gente entende que o sonho do outro, ele é do outro. A vontade de fazer, ele é do outro. A gente pode, sim, deve motivar, incentivar, abraçar, mas tem um limite ali. E em alguns momentos, a gente precisa, de fato, soltar a mão. Mas vai cair, mas vai. E talvez aquele tombo... é o que vai fazer crescer. É o que precisa. Totalmente. Esté, mas você tá dizendo que qual foi o desenvolvimento que você teve foi na hora que você deixou de ser assessora executora, né? Que fazia execução ali para trazer o resultado para a companhia. E se transformou nessa facilitadora. Nessa profissional que treinava os assessores em volta do Brasil. Sim. Foi neste momento que você
cresceu, falou, uau. Exato. E eu só percebi isso depois, durante o processo. Ah, dói, né, durante o processo. Sim, mas não diria nem isso. Eu diria que a gente não percebe que a gente tá se transformando. Ok. Vou fazer uma analogia aqui. Imagina que eu era uma lagarta, aí passei pela parte de casulo, me tornei uma borboleta. Mas eu já era borboleta e eu não tinha percebido. E aí um dia eu me deparei com um espelho e falei, uau, eu já virei. Que linda. Então foi mais ou menos isso que aconteceu. Eu não tava percebendo que eu tava crescendo dessa forma. Mas eu percebi isso quando veio o convite para essa última posição que eu tô ocupando agora. Isso, e aí como que foi isso? Aliás, né, gente, qual que é a posição que ela tem hoje? É líder? Hoje eu sou líder de um time de assessores, uma líder comercial, e tô cuidando de toda a parte de regionalização aqui do ABC. Tá ótimo. A gente já tem um time aqui de sêniors, e eu tô tocando um time de júniors de um projeto muito bacana que a XP tem, que são assessores que estão mudando de carreira. Então, eu tenho hoje uma carreira totalmente diferente no mercado. Então, aqui no meu time hoje, eu tenho pessoas que são veterinárias, pessoas da área da construção civil, pessoas que trabalhavam em empresa de energia, TI, e a pessoa não quer mais. E aí você se vê, imagina, quando você quer mudar de carreira com 19 anos, você fala assim, tá bom, 19 anos, eu posso começar uma outra faculdade, eu posso fazer uma outra coisa, posso fazer um curso, até ser estagiário, tá tudo certo pra mim. Quando você vai fazer isso com 35, muita coisa pesa. Com filho, com casado. Com boletos pra caramba pra pagar. É mais difícil. E assim, vamos falar a verdade, às vezes você não tem saco pra ficar estudando de novo. Você fala, ai meu Deus, outra faculdade, mais 6 anos, mais 5 anos. Uma dedicação talvez presencial, e aí a tua rotina te engole. E o apoio das pessoas ao seu redor é muito fundamental nisso. Então, se você também não tem esse apoio, fica impossível. E aí, o nosso projeto, o que é? Eu pego essa pessoa que quer mudar, que quer se tornar um assessor de investimento, mas não é. Meu Deus. E agora, você é empreendedora, tem um momento, entendeu? Deixa seu contato aqui que a gente passa pra Stephanie. Mas se vier, tem que ser empreendedora aqui também. Lógico. Não perca essa veia nunca. E aí, eu faço toda a transição de carreira dele. Meu Deus, treino, Stephanie. capacito e vamos juntos aí na jornada. E esse projeto tende a levar aí de 12 meses a 18 para eles se formarem. O assessor, de fato, se torna um assessor sênior e aí ele vai para uma outra cadeira. Aí você perde ele. Ai, que dó. Não perco. Aí ele vira borboleta e voa. Exato. Eu não perco ninguém. Você pega ele uma largatinha. Exato. Cara, que legal. E aí você foi convidada para implementar esse projeto aqui no ABC. Exatamente. Era um projeto que já existia pequenininho, tinha poucas pessoas há pouco tempo, e eu vim para criar. Olha lá, gente, adivinha onde eles estão trabalhando e por que eu fiz o convite para Stephanie? Olha ela trabalhando com todo o time dela, é uma galera. Essa plaquinha aí, ó, que a abundância... Ai, sacola, Clê, saiu. Aí, que a abundância entre na nossa vida de forma surpreendente e milagrosa. Olha, essa daí é coisa da Esté. Consegue voltar no videozinho, Clê? É o Clê que tá aí, né? Ou é o Murilo? Murilo e Clê. Consegue voltar? Olha aí, gente, aí eu colabora. A Stephanie, com todo o time dela, trabalha aqui dentro com a gente. É muito legal, a gente tá até tentando, né, fazer um projeto aí pro pessoal do marketing digital relacionado a XP, né, Esté? Sim. E aí é isso, quantas pessoas são hoje? Hoje no time eu tenho 12 pessoas, comigo 13. A ideia é que até o meio do ano nós tenhamos aí mais ou menos 20 a 25. Meu Deus! Lembrando sempre no Ministério de Formação, né? Então o objetivo é que meio do ano eu já forme boa parte do time. Já vão para outras cadeiras. Exato, já se tornam seniors e voem por conta própria. Muito legal. E aí trago novos para o final do ano também. E esse mantra é muito engraçado. Um colega meu me falou uma vez em um dos meus dias dos recomeços. E é impressionante, eu profetizei muito esse mantra e eu tinha alguns desejos pessoais, quase que vaidade, mas eu tinha alguns desejos pessoais quando eu estava na cadeira de assessora. Eu queria trazer um investimento muito alto, eu queria realizar isso, eu queria realizar aquilo. E ele, um dia lá, nos meus desesperos de não estava dando certo, não sei o que fazer, ele falou, vou te contar um mantra que eu falo todos os dias. E aí ele compartilhou comigo. E desde aquele dia, não tem um dia que eu não falo isso pela manhã. E não tem um dia que a vida não me surpreende de forma milagrosa. Que linda! Então, anota aí, ó.
que a abundância entre na nossa vida de forma surpreendente e milagrosa. Como a Angélica faz. Eu sou rica, rica, rica. Já minha conta tem milhões, exatamente. As palavras têm muito poder, né? Muito poder. Aquilo que a gente fala é o que tá no nosso inconsciente, é o que a gente traz. Concordo. E muita questão de energia também, na voz, aqui eu brinco muito com eles. Descansar faz parte do processo. Porque senão a gente desiste. Totalmente. E aí, tá com a energia baixa, tá chateado porque não deu certo alguma negociação, faz parte. Acho que como empreendedores, quem sou eu dizer isso pra vocês, né? Porque todo dia é um não. O dia que vem o sim, a gente nem sabe como reagir. Nem tem roupa. Fala, meu nem Deus. Nem tem roupa pra isso, moço. Exatamente. E aí eu falo, desliga o computador. Desliga o computador. Vai tomar um café, vai dar uma volta aqui na região, vai sentar ali no... Vai lá na sala zen. Exato. Não, aqui tem vários espaços pra você realmente desconectar e ficar super tranquilo. Porque precisa. Senão você não consegue voltar com a mesma energia, com a mesma força e faz diferença. Ai, que legal. Mas aí, esse projeto que você tá, você que tá implementando na XP, ou ele já existe e te convidaram pra implementar aqui em Santo André? Não, ele já existe há bastante tempo. Tá. Eu posso estar errando o número, tá? Mas acho que ele existe há 3, 4 anos. Uau. Eu já estava aqui quando ele... eu já estava aqui, aí ele surgiu logo no meu começo. E aí, a gente vê um grande potencial na região do ABC e em outras regiões também, tá? De São Paulo como um todo. E, de novo, a XP sendo disruptiva e indo meio que na contramão da maioria. Hoje a gente vê a maioria dos bancos fechando agências bancárias. E vocês estão abrindo. Por quê? Porque eu entendi que isso aqui não é substituído pela máquina. Não. Eu posso fazer tudo pela máquina. Mas se eu não sentar um dia e tomar um café com você, ou um chopp, dependendo do dia, faz diferença. Precisa realmente ter o olho no olho. Pode ser que toda a parte operacional a gente toque com a máquina, mas a máquina não é nosso rival. Então, não é complementar, né? Exato, uma coisa não substitui outra. Substitui. E a gente percebe que quanto mais próximo, então veio um projeto muito forte de regionalização. E não adiantava regionalizar o cliente, eu precisava regionalizar o assessor. E nada melhor que uma pessoa que fala a linguagem dele. Muito legal. Então, eles se unem com o cliente numa reunião, eles comentam de pontos aqui do ABC, de ruas que já mudaram de nome, mas que tem um nome ali. É a gente no mapping, né? No mapping, exatamente. Eu tava tentando não usar esse. Manda, Santo André, manda. Escreve mapping aqui, ó. Eu tava tentando não usar isso pra não entregar um pouco a idade, mas de toda forma, é isso. É você falar do dia a dia ali, é você encontrar teu cliente, de repente, no mercado, você falar, já foi no café X, já veio aqui no Colabora? Pois é. Hoje nós recebemos um aqui que brincou, falou, nossa, que cor, que legal, eu às vezes preciso. Olha tá aí, vendo? ó. Então, gera muito essa proximidade, essa conexão. Então, esse projeto, ele surgiu aqui no ABC recentemente. E aí, eu fui convidada, ano passado, para assumir. E aí, como eu brinquei contigo, eu não esperava um convite desse, da forma que foi feito. E aí, foi a hora que eu percebi realmente, opa, já sou borboleta. Já estou ali pronta para ingressar. É um desafio. Acho que como qualquer liderança, qualquer mudança, tem o seu desafio. Mas eu tô muito feliz. Não mudaria em nada, viveria todas as dificuldades que estou vivendo de novo, porque elas têm sido ótimas pro meu crescimento e espero que pro meu time todo também. Nossa, eu tô adorando aqui ver tudo isso, ó. Eu fico pouco aqui, né, com vocês, mas a hora que eu entro, eu Coitada, vejo... aquela bagunça. Não, gente, é muito legal. Eu amo, assim, porque não é bagunça. Vocês são extremamente quentes. Entendeu? Não é bagunçado, é quente. Mas precisa. E a Stephanie, assim, ela vai, ela fala, ela ensina, aí ela faz reunião com o time, né, Sté? Aí cobra, aí traz resultado, aí ensina de novo, aí escreve no como é que chama, Sté? A nossa lozinha ali, né, que tá escrito. Eu falei assim, meu, que baita profissional, viu? De verdade, assim, falando em rede nacional. Eu admiro muito a forma como você trabalha e lidera o seu time. Não existe uma receita de bolo, né? Eu falo que aqui é tudo no improviso, no ao vivo, e a tentativa e erro. Eu deixo ele... Você tem uma meta que precisa ser batida. Tenho compromissos, sim. E o que importa é o que você movimenta ali naquele meio do jogo para se atingir a meta, junto com o desenvolvimento e a transformação desse seu profissional, né? Exatamente. E eu prezo muito
por bases sólidas. Perfeito. Eu não quero nada que venha muito grande e seja sustentável. Uhum. Então, eu prefiro que nós nunca entregamos recordes, mas que nós façamos um pouquinho todos os dias. Muito legal. Eu brinco que é muito com a questão de academia. Não quero que você vá um dia e fique 5 horas. Eu quero que todo dia você faça meia hora. Muito legal. Talvez no começo você só vai pro tênis. Depois você vai continuar. Muito legal. Até pra carreira deles, pro futuro. Quando a gente fala de carreira das pessoas, quando a gente traz alguém pro nosso time, é muita responsabilidade. Em dezembro, nós tivemos um X-Day nacional. Então, não vou dizer todas, mas assim, grande parte das capitais e cidades do Brasil estavam conectadas pro mesmo dia. Nós contratamos muitas pessoas. Foram mais de 1.500. Meu Deus! 1.500 pessoas entrevistadas. Eu só não lembro o número final de contratados, mas foi mais ou menos 200. Posso estar errando aqui, mas até onde eu me lembro eram 200 e poucos. Poxa, a gente tem uma responsabilidade imensa de tirar uma pessoa da onde ela tá em prol de um sonho grande. Porque no primeiro momento eu venho do sonho grande. E aí, estando aqui, nosso compromisso na companhia de líder é realmente transformar a vida desse cara, dessa assessora. Inclusive, muita dificuldade de contratar mulheres, tá? Mulheres que estão me ouvindo, por favor. Precisamos de vocês. Nossa, então eu já vou entrar nessa pergunta. Que a pergunta é, como é ser uma líder mulher com um time É isso aí. Majoritariamente masculino. É um mercado muito masculino, né? Quando a gente olha numa ótica de gerente de banco, aquele de agência, tem bastante mulher. É verdade. Quando a gente olha mais ou menos esse número, sim. Quando a gente começa a entrar em áreas mais técnicas, tanto na parte de investimentos quanto outras especialidades, esse número já começa a diminuir. Quando a gente fala de cargos executivos, eu não preciso nem falar muito disso, que isso já foi discutido em vários outros fóruns, o número é drástico. Infelizmente. E aí, o que eu me deparei quando eu fui fazer as contratações no dia 7 de dezembro? Eu tinha um olhar feminino. Eu, particularmente, Stephanie, amo trabalhar com mulheres. Eu acho que mulher tem muitas variáveis positivas que me agradam, tá? Amo meus meninos, todos eles. Mas eu queria mesclar um pouco o time. E não encontrei, Glê. Não encontrei. O que faltou? Olha, eu percebi, e aí eu acho que não foi mulheres, acho que foi um geral e eu talvez não tenha dado sorte. Eu percebi que as pessoas não tinham comprometimento. Vou te dar um exemplo prático. Você marca uma reunião de Teams, a pessoa não aparece, você atrasa, não avisa. Então, eu percebo que a gente tá vivendo um pouco essa dificuldade. Viu, aqui. Pequeno empreendedor? Como não é só a gente que sofre. Que sofre, exatamente. É qualquer líder em geral. Por isso que eu falo que quem não abre o próprio negócio como a visão do CEO do próprio negócio, ele não consegue fazer o negócio acontecer. Sim. Porque o empreendedor abre achando assim, Stephanie, eu vou ter a minha empresa e eu vou ser dono e tudo vai ser fácil, entendeu? Eu mando o funcionário fazer o que tem que fazer, ou eu trabalho a hora que eu quiser. E não é. É a mesma posição, assim. E até os outros lados, né? Se não for bom, eu troco. Mas não é tão simples trocar. Às vezes você não pode trocar porque você não tem outro e precisa entregar um projeto ali. E aí hoje, o que eu enxergo, tá? Eles são super, super, super comprados comigo. Uhum. Eu tento seguir hoje uma liderança de 2 caminhos. Eu tento seguir uma liderança pelo exemplo. Então, assim, se eu quero que todos venham às 8 da manhã, eu tenho que chegar às 8 da manhã. Se eu quero que todo mundo se dedique, ligue, faça, eu tenho que fazer também. Essa é a minha forma de enxergar. Pode ser que daqui a uns anos eu assista isso e fale, meu Deus, como eu falava bobagem. Mas hoje eu lidero muito pelo exemplo. E eu tento o máximo possível, deixar claro para eles que eu sou aberta. Então, assim, vamos montar uma estratégia juntos? Vamos. Vamos montar um plano de ação? Vamos executar? Vamos trocar tudo? Não vamos fazer nada, vamos fazer tudo diferente. Porque permitir o olhar deles também faz com que talvez eles sejam recompensados, que eles também se sintam donos do próprio dia a dia ali. Tá bom, o que você tem de solução? Vamos colocar a sua solução em prática aqui. E aí eu vou trocando também. Você tá com essa demanda, você vai arrumar a solução e vai contar pra todo mundo a solução. E aí a gente vai tentando juntar. É difícil, é um meio muito masculino. Já ouvi piadas, já ouvi comentários, Enfim, poderíamos ficar 1 hora aqui falando das coisas difíceis. Mas eu, de verdade, assim, eu tento realmente ignorar
Não rio de piadas desse tipo, não entro nesses assuntos. Não entra no barulho, né? Não entro, porque pra mim não converso com quem eu sou, não converso com quem eu acredito. E aquilo que não for me destruir vai me fortalecer. Eu vou subindo cada vez mais e dessa forma eu vou provar que se um dia alguém fez algum comentário, ele que estava errado. Ah, com certeza. E se um dia eu virar dona, vocês vão ver. Oi, Sté. E disse que busca pela sociedade. Sim. Uma mulher buscando seu lugar em um mercado dominado pelos homens. Você concorda quando dizem que é difícil mulher ocupar cargos altos nas empresas? Como você já... Ai, meu Deus, com certeza. Vamos entrar neste assunto. Por quê? Eu acho que tem muitas coisas, tá? E muito da minha opinião vem do que eu vejo, tá? Não tenho nenhum embasamento científico. É a tua verdade. Exato. Apesar de ter lido muitas coisas que talvez tenham embasamento científico, mas se conversa com o que eu acredito. A gente tem o fator de família, né? Parece que porque eu posso ser mãe e mãe tem aquele acolhimento da família, eu não posso ser nada além de mãe. Então, primeiro viés. Primeira coisa que eu sinto que nós somos enxergadas. Já ouvi de amigas falarem assim, eu vou trocar de emprego, mas eu não posso falar que eu tenho vontade de ser mãe, senão não vão me aceitar. E ela não tá falando isso porque ela tá viajando, é porque realmente é isso. Muitas pessoas esboçam isso numa contratação, numa efetivação, até mesmo numa promoção. Então, acho que esse fator da família ainda pende para o nosso lado, de que nós temos uma responsabilidade que o cara não tem, né? O homem não vai sofrer isso na vida, só nós. Esse é um ponto que eu entendo. Existe um mito de 1830, sei lá, de que nós somos fracas, de que... vou usar um termo meio chulo, talvez, de que a gente não aguenta o tranco, de que se você me der um feedback mais duro, eu vou chorar, sei lá. Ou vou ficar louca pra mandar você fazer alguma coisa. Ou eu sou subordinada, ou porque eu tenho um ciclo menstrual, eu vivo um período de desregulagem de hormônio e aquilo vai me impedir de trabalhar, sabe assim? Que é a famosa TPM. Então, eu acho que esses tabus infinitos... O inconsciente coletivo acaba... Sim. Trazendo essa realidade, esse fato que a gente vê hoje, né? Exatamente. E pra mim, isso nada mais é que uma insegurança de que eu não posso pôr uma pessoa melhor que eu aqui porque eu vou ser ofuscada. Porque pra mim isso pode acontecer, porque o homem normalmente tem um ego mais inflado. Inclusive, deveria ser vendido, engarrafado. Assim, é um artigo impressionante. Como muitos, eu falo, nossa, devia vender, porque quando eu tô com autoestima baixa, eu ia tomar um golinho, assim, caracas. E tem uns que realmente... Então, as minhas explicações são disso. Tanto que hoje, quando eu olho as minhas mulheres grandes dentro da companhia, cara, elas são mães. As que não são mães estão grávidas. Ou as que não querem ser mãe, que também é um problema, né? Parece que se você não quiser seguir o padrão, tem algum problema com você. E nada deixou que elas fossem femininas, que elas tivessem todas as diferenças que uma mulher, na sua maioria, tem do que o homem, sem que elas entregassem os projetos. Muito legal. Então, a minha forma de ver é que realmente existe uma insegurança com várias outras coisas, porque tem um monte de profissional homem que também é ruim pra caramba. Muito. Entendeu? E aí ele se veste naquele lugar de privilégio de falar, não precisa e tá tudo certo. Mas esse ponto, eu acho que é um ponto que conflita com o empreendedorismo. Porque muitas mulheres elas acabam começando a empreender realmente por causa deste ponto do mercado de trabalho, do mundo corporativo. Com certeza. Porque a mulher, realmente, ela passa por outros ciclos hormonais. A mulher, ela engravida e quem vai cuidar da criança normalmente é a mãe. E isso faz com que as companhias, as grandes companhias, tem esse problema, digamos, né, de ter esse cargo em si. Sim. E aí, quando a mulher começa a empreender, por mais que ela tenha que fazer tudo o que ela tem que fazer, né, quem tem que trazer o resultado é ela, é no tempo dela, é do jeito dela, é com o cheiro dela. Ela tem voz, né? Ela tem voz, porque o negócio é dela. Então, eu entrevisto muitas aqui, mas muitas, assim, Sim. Que, inclusive, escolheram o empreendedorismo para cuidar dos filhos. Para ficar mais com os filhos, para ver os filhos crescerem. E trazendo uma situação de dentro de casa, né? A minha mãe, ela, quando se separou, ela era uma mulher que tomava conta de casa.
dos filhos. Uhum. E aí ela se viu com 40 anos, nos anos 2000, não sabendo mexer no computador. Pois é, sua mãe, você falou mesmo. Como que eu vou voltar? E aí ela volta pro mercado de trabalho, mas o mercado de trabalho sempre bate num ponto que para ela era a questão da qualidade de vida. Além de questão de deslocamento, ela também vivia uma situação de que... Bobo, né? Mas assim, minha mãe gosta de fazer a siesta, que é aquele cochilinho pós-almoço. E isso não se encaixava na rotina dela em nenhuma situação. É isso aí. E aí, quando ela se viu podendo empreender, ela falou, gente, eu posso buscar a melhoria na minha qualidade de vida sem deslocamentos absurdos, né? 2 horas de trânsito e tudo mais. Ao mesmo tempo, eu posso aderir uma rotina que eu gosto de fazer. Muito legal. E aí, hoje ela é muito feliz, mas, de novo, por ser mulher, muita coisa era difícil. Talvez se fosse um homem pedindo para ter regalias, não tivesse tantas dificuldades. E você se transformando em sócia da XP, qual é a regra do jogo? Você vira dona, você tem um equity ali, você pode sair, como que funciona? Eu viro sócia. E aí eu não preciso mudar de função, posso ser sócia na minha função. Uhum. E aí eu tenho alguns pagamentos em equity da companhia. Tá. Então, ações da companhia, isso acontece em tranches, se eu não me engano, semestrais. Uhum. Tá? E aí o prazo para saída, se eu, assim, posso estar muito enganada, tá? Então, perdão se alguém estiver me ouvindo e eu estiver enganada, porque a regra não tá embaixo do meu braço. Se eu não me engano, são 6 anos. Tá. 5 ou 6 anos que você consegue resgatar esse equity. Tá. Mas aí você sai. Então, no momento que você, digamos que é desligada, pede a conta, você também sai da sociedade. Você não pode ser desligada e continuar na sociedade. Lê, não sei dizer, mas imagino que não. Porque Entendi. Hoje, historicamente, eu não tenho ninguém que viveu isso pra eu te contar, case real, aconteceu. Entendi. Mas eu imagino que não. Até porque a ideia de ter sócio é gente com a gente. É. Não é só ser um sócio. Não sei se é nisso. Qual que é a palavra que fala? Trazer o talento pra dentro de casa, beneficiar em si os mais talentosos, né? É um projeto quase de uma promoção, né? Uma remuneração, um projeto realmente pra você dar ali uma medalha pro cara que tá com a gente. Entendi. Não, eu tô falando isso por causa da questão de mãe, assim. Então, você engravida hoje. Hoje faz de conta que você já virou sócia, tá? E aí você engravidou, tal, e aí um momento da vida você quer sair pra cuidar do seu filho. Então, poderia muito bem isso acontecer, mas você se desliga realmente da companhia. Você não fica uma sócia só recebendo os lucros, por exemplo, entendeu? A gente, dentro da companhia, a gente muda muita coisa, de acordo com demanda. A gente não tinha um programa estruturado, quando a gente fala de licença maternidade, até porque a XP era uma companhia de gente muito jovem. E aí a gente, com o crescimento, se deparou com várias mulheres e várias famílias querendo ter filhos e tudo mais. E aí, recentemente, a gente ajustou programa de licença maternidade de uma forma adequada. Tá ótimo, porque entendi. Não é por mal, as coisas vão acontecendo e você vai vendo a necessidade. Isso é empreendedorismo na prática total. É tipo assim, Putz, precisa disso. Sabe aquela coisa? Vou servir um café, preciso de xícara. Meu Deus, não tenho xícara. Isso. Então, a gente hoje tem um programa bem desenhado, que hoje eu acredito que não impacte o retorno dessa mulher ao trabalho. Tanto que a carreira dela é devolvida. Então, hoje eu sou uma assessora. Eu saio de licença maternidade. Quando eu volto, todos os meus clientes são devolvidos para mim. Entendi. Aqueles 6, 7 meses que eu fiquei fora, uma pessoa cuidou com a premissa de que ela vai devolver. Então, era uma pessoa que cuidou para aquele momento. Tá. Então, é bem feitinho, tá? Na prática, com certeza, precisará de ajustes, porque é normal, tem coisas que a gente só vivenciando para saber. Mas hoje a gente já tem esse olhar. Mas quando eu falo de problemas com mulheres de contratação, eu acho que nem seria da XP, acho que é no mundo. E aí eu me deparo, quando você fala de mulheres empreendedoras, eu também percebo que tem muitos caminhos que não se abrem por ser uma mulher à frente do negócio. Mas cadê o seu marido para fechar negócio? Não existe marido, existe eu. E aí, quando a gente fala de São Paulo, ainda é um pouquinho melhor, mas quando a gente começa a adentrar, de repente, interiores ou cidades menores, isso se complica bastante. Afinal de contas, o machismo existe. Não tem, é inegável isso. Boa. E aí, a última pergunta desta parte qual é o maior desafio? Nossa, essa pergunta nem sei se eu quero fazer. Então, eu já não sei se eu quero responder. É uma frase para responder, tá? Ai, meu Deus. Vamos ver se consegue. Qual é o maior desafio de sair da
execução para a gestão. Uau. Uma frase. Meu entendeu? Deus do céu, eu preciso de 20 minutos. Entender que o sonho ele é individual. Então, Entender e aceitar. putz, eu acho que você né? melhorou muito a Entender frase. e aceitar. Entender e aceitar. Ninguém nunca vai querer mais do que nós. Ninguém, mas nem a sua mãe. Talvez mãe, mas enfim, nem E a sua olha mãe. lá, não, olha lá. Nem seu marido, nem seus parceiros, ninguém. Quem tá disposto realmente a se sacrificar é você. Ponto. Quando você... Isso é na execução do trabalho como CLT, como na execução do próprio negócio. Exatamente. E aí, gente, quando a gente executa, só a gente garante se vai ficar bem feito ou não. Quando a gente lidera, a gente precisa aprender outras habilidades, outras técnicas que farão com que o seu time vá fazer por você. E isso realmente é um upgrade, assim, ó. É outra casinha, entendeu? É outra forma de pensar. A Esté tá falando assim, ninguém vai fazer do seu jeito. Não vai, né? Ninguém vai fazer mais do que você quer. Não vai. Mas o líder, ele nasceu exatamente por conta disso. O líder, ele precisa trazer o resultado que precisa, né, ser feito dentro da companhia. E quem é que vai fazer esse resultado? Não é o líder, são os liderados. É desafiador, mas é muito gratificante. A nossa operação está chegando aqui no final do mês, né, deste mês, e nós tivemos alguns resultados positivos. E, poxa, tem um dos meus liderados ali como destaque, eu acho que é uma emoção maior do que se fosse minha. Que linda! Quem que é? Quem é? Ai, vou ter que falar o nome dele? Ai, não surpresa. não precisa. Ai, tá Você- bom, não pode, Você não vai pode. saber depois disso. Tá que eu bom, tava tá bom, falando não de pode você. ver, não pode ir. Muito legal. Mas é muito esse sentimento maternal mesmo, de você ver um filho teu, alguém que você tá criando ali, se mostrando. desenvolvendo. É Isso é isso. muito legal. Ó, então a gente já acaba, prometo te liberar. Mas a gente vai entrar em algumas perguntas, que são as perguntas para o seu público, Tá bom? né? A gente contou tua história, a gente trouxe a verdade do intraempreendedorismo aqui para o nosso público. Sim. Só que antes da gente entrar nesta parte, eu queria que você, se você puder, por favor, explicar de forma rápida qual que é a diferença que eu vejo, tá? E eu não sei, por isso que eu vou te fazer essa pergunta. De uma XP que... Ai, como é que eu faço essa pergunta? Que o escritório são dos donos da XP, sabe? Seria- Mas não é do dono, é... Sim, nós temos 2 projetos. Isso. A XP Matriz, CLT, e eu tenho os agentes autônomos, que são esses Isso. escritórios afiliados. Ah, Tá? Diferença na prática, tá? Nenhuma. Tá. Vocês vendem os mesmos produtos. Nós somos a mesma companhia. Isso, mas a diferença é que na tua, a operação vem da própria matriz. Exatamente. E a deles, a operação é feita por eles. É uma filial. Nós somos. Pensa como uma franquia. Ótimo. Eles têm que seguir diretrizes, eles têm que seguir algumas regras, óbvio. Mas a rotina, ela é uma demanda individual do escritório. Assim como uma rotina hoje, ela é muito tomada de decisão do líder. Então, eu como líder também posso implementar quantas vezes nós vamos para o escritório presencial ou não, quantas reuniões nós temos no dia, tá muito na nossa mão. Então, mesmo estando embaixo de um guarda-chuva da XP seletista, eu, de fato, tenho autonomia. Ótimo. Então, não diria que tem diferença na prática disso. Toda companhia, como CLT, ela tem regras de remuneração e o escritório acaba tendo permissão de montar algumas regras de remuneração própria. Tá. Mas na prática somos as mesmas coisas. Muito O que legal. diferencia a XP ou o que diferencia um profissional de todos os outros é ele. Hoje tem muito produto financeiro, muito investimento bom em qualquer lugar. O próprio cliente pode escolher sozinho. O que vai diferenciar são sempre as pessoas no final das contas. Muito legal. Muito legal. Então, aí sim a gente entra, né, no seu momento, que é assim, ó. Quem é o seu público hoje e como você pode ajudá-los? Tá? É agora de propaganda, entendeu, Esté? O meu público é todo mundo que deseja começar a investir, tá? Seja com R$100, seja com 100 milhões, tá? Tudo é feito de degraus. Eu uso uma frase que é com eles todos os dias. A natureza não dá saltos, a natureza caminha e vai por aí crescendo. Hoje, a nossa operação, ela acaba tendo um direcional
maior para o alta renda, porque eu consigo fazer mais coisas. Mas se tem alguém assistindo que realmente quer começar a investir, que quer executar o seu planejamento financeiro, me procura, a gente conversa, a gente tem vários projetos para quem está iniciando. E no futuro, precisando de uma assessoria mais detalhada, a gente entra. Muito legal. Tá. A pessoa pode te procurar em algum site, em algum e-mail? Claro, no meu LinkedIn tem um link para marcar uma reunião. Me acessa por lá ou manda uma mensagem, a gente conversa um pouquinho, marcamos o planejamento financeiro. Se tiver uma demanda maior, a gente pluga numa assessoria dedicada. Se tiver uma demanda mais simples, a gente tem uma prateleira para essa pessoa. Perfeito. O LinkedIn tá como? Stephanie Brevilieri Leal. Pode ser Stephanie Leal que vai me aparecer ali. O Clay vai escrever na tela para você, porque eu tentei ler, entendeu? Eu tentei. Falei assim, Stephanie Brevilieri Leal. Pronto, ela falou assim, tá ótimo. Falei, perfeita. Ótimo. Agora, segunda pergunta. Qual o diferencial do seu time e da sua liderança? Ai, meu Deus. O meu diferencial, de verdade, é que eu acredito. Eu acho que se eu não acreditasse, de nada valeria. Ótimo. Não é minha experiência, não é minha vivência, é eu acreditar. E fazendo aí o contrário, os meus liderados também acreditam. Então, juntos... Vocês montam a realidade, vocês constroem a realidade. A gente executa, cai, levanta e ficamos nisso daí. A gente não constrói nada se a gente não acreditar naquilo. Concordo. Por isso que eu falo, as crenças limitantes. Gente, um monte de crença limitante, mas quando a gente tem crença, a gente acredita. Quando a gente acredita, a gente constrói, entendeu? Mas também creio que quem se define se limita. É isso. Então, se você também aceitar só uma caixa... Não é sobre uma única verdade. Concordo. Mas é sobre você acreditar naquilo que você precisa construir. Sim. Ai, muito lindo. O que mais te orgulha na sua trajetória até agora? Ai, meu Deus. O que mais me orgulha na minha trajetória é que pergunta... Glê, eu me orgulho de muita coisa, sabe? Eu falo muito que eu já me considero muito, muito, muito bem sucedida por tudo. O que eu me orgulho muito é que durante todo o processo eu sempre aceitei ser eu. E eu tive muitas eus, né? O que é muito importante de dizer é que eu não sou a mesma. Se eu for aquela, eu sempre fui a mesma. Não sou. E que bom que não. Mas eu sempre quis ser eu. Por muitos momentos eu me questionei, duvidei, quis, mas no final das contas, no final do dia, era sempre eu. Então eu me orgulho que durante todo o processo sempre fui eu, com erros, muitos erros, acertos, e hoje olhando, eu diria isso. Que linda! Muito legal. Devia ter ensaiado pra ficar um pouco melhor. Imagina, aqui é tempo real. É isso. Coisa boa. É isso, do coração. Então agora, a gente olha para aquela câmera. Sim. E aí, você vai mandar uma mensagem, agora não pro seu público. Tá bom. Mas pro nosso público. Que é o que da sua experiência, da sua prática, da sua verdade, que você quer trazer de dica pro pequeno empreendedor. Claro. O que ele precisa fazer que você é e que ele pode vir a ser também. Ótimo. Bom, uma grande responsabilidade, mas o que eu queria compartilhar é que, por mais clichê que seja, os nãos, as dificuldades a gente vive sozinho. E o que vai aparecer no final é sempre o sim. Então, durante todo o meu projeto, durante todo o meu processo, eu sempre entendi que eu deveria descansar, não desistir. Então, aprenda a viver também as suas frustrações, as suas derrotas, elas são necessárias para o teu crescimento, mas não desista. O propósito, ele tem que estar contigo todos os dias, assim como o meu está comigo. Que lindo. Não esqueçam de vocês. E agora, podemos encerrar. E agora, em tempo real, a Stephanie vai receber uma pessoa aqui no nosso estúdio. Eu vou chorar. Você está preparada para isso? É um dos colaboradores dela. Lá. E aí, me ouvem bem? Ouvimos! Isso aqui pra ficar melhor. Tá. Vai me deixar emocionada. Você quem deixou a gente emocionada desde a sua chegada.
né? Acho que você é um sinônimo de eficiência, de excelência, de chefe, de líder. Acho que quando a gente fala de líder, né, a gente sempre está falando de quem está lá na frente e a gente está buscando isso, né? Ter essa ideia de quem seria essa pessoa. Aqui. E acho que ela é essa pessoa que a gente busca. Não sei aqui se ela já falou, mas ela é uma referência dentro da instituição como um todo, né? Já teve prêmios e almoços e jantares com o próprio dono ali, com o fundador, com o Guilherme Benchimol. E acho que todo mundo sonha um dia, né, como fruto de um trabalho, ser reconhecido. E acho que esse desafio que ela aceitou, essa oportunidade, são coisas que caminham lado a lado para trazer esse sonho nosso, né? Então, ela que já traçou essa rota, já percorreu esse caminho, é muito bom ter esse direcionamento dela no sentido de, olha, vamos seguir esse caminho, vamos por aqui, vamos por ali. Eu já passei por aqui, eu sei que aqui é mais difícil. Então, assim, é extremamente gratificante ter a Esther como líder e amiga, né? Porque eu, como mais experiente do nosso time aqui como um todo, ela sempre, quando chegou, ela falou: Gui, eu preciso da sua parceria, eu preciso da sua ajuda para ajudar os outros. Então, acho que isso é fora do comum, né? E aquilo, existem chefes e líderes, e acho que o líder traz esse papel, traz essa importância, que é o que ela faz no nosso dia a dia, né? É maravilhoso ter ela aqui. Ei, Gui! Me emocionou aqui, poxa vida, gente! Meus meninos falam bonito, né? Olha que coisa maravilhosa. Obrigada, Gui, que baita depoimento. Esther, o que achou? Nossa! Me faltam palavras. Eu acho que é sobre isso, sabe? É sobre esse propósito, é sobre essa entrega. É o meu sonho. Espero muito, muito, muito contribuir com uma parte do sonho deles. E no final de tudo, é sempre sobre pessoas. Cuidar de pessoas, estar para as pessoas. Então, espero estar no caminho. Brasil, vocês viram só o que é empreendedorismo na prática, cara? A gente trouxe aqui uma baita de uma líder para ensinar para vocês aqui, nossos super empreendedores, que quando a gente fala de empreender, seja no empreendedorismo ou seja na própria empresa criada por você, você será um líder. Você será um líder de opinião, você será um gestor. O que mais você vai fazer quando você começar a empreender é falar com pessoas, é lidar com pessoas. Sejam seus fornecedores, sejam seus clientes, sejam seus funcionários. É sempre sobre pessoas. Eu sou uma pessoa que, desde quando eu fundei aqui a fábrica para vocês, né? Quando começou com o nome de estagiária CEO, o que eu mais falava era nunca sobre negócios, sempre sobre pessoas. E hoje a Esther trouxe esse baita desse conhecimento pra gente. Agradeço demais. Eu que agradeço. Você ter participado. Eu quero que esse programa, assim, possa ser visto por muitas pessoas, porque eu acho que o aprendizado que você trouxe aqui pra gente realmente é muito disruptivo pros nossos empreendedores, principalmente. Eu que fico grata, assim, o convite foi maravilhoso. Espero muito, muito, muito ter contribuído. Nossa, demais. Poxa, obrigada. Quando a Stephanie virar chefe lá, dona, entendeu? Da XP, eu vou pedir um autógrafo, tá? Que eu vou tirar uma foto assim, vou fazer assim, ó. Maravilhosa. Já vamos tirar a foto agora, né? Registrar. Já tira agora pra deixar registrado. Obrigada mesmo. A gente vai sempre em busca dos nossos sonhos e entender que talvez existe uma jornada, faz parte. Obrigada por permitir. Eu que agradeço. Maravilhoso. Brasil! Se sentiu tocado, não esqueça de enviar esse material para aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir sobre isso. Hoje o papo foi sobre, liderança. Se você precisa que alguém aprenda um pouco mais sobre liderança, manda para essa pessoa. Se você acha que alguém pode vir a ser um assessor da XP, Exato. Manda para essa pessoa para ver que existe essa possibilidade que eu mesma não sabia que existia. Se a pessoa, ela quer investir na XP, também manda esse material para entender, né, hoje, como que a XP nasceu. Com certeza. Né, Esther? Se você tem o teu colaborador e que você precisa que ele assista esse material para ele entender que ele pode ser um colaborador melhor e quanto mais apoio ele der ao líder, mais ele cresce, manda também esse material para esta pessoa.
E eu te vejo na próxima segunda-feira, às 6 horas da manhã, com mais um programa Empreendedorismo na Prática da Fábrica de CEOs. Um beijo, tchau! Olá! Eu cheguei para te mostrar o Colabora. Vem cá! O primeiro ambiente instagramável de Santo André. Nós contamos com cozinhas, estúdio, salas instagramáveis, a outra sala instagramável também é linda. Um espaço lindo para você poder tirar fotos, fazer workshops, lançamentos, eventos, vem ver. Temos a nossa sala de reuniões. Nosso coworking. E a nossa produtora, contamos com 2 estúdios profissionais, um de chroma key e um de podcast. E aqui é como se fosse um refeitório. Tem geladeira, tem armário, tem lugar para impressão e tem uma cozinha de apoio, caso você precise esquentar alguma coisa. O Colabora, ele é composto por 3 soluções para profissionais do marketing digital e criadores de conteúdo. A gente traz uma solução de coworking, produtora audiovisual e também espaços instagramáveis para você poder criar seu conteúdo aqui dentro com a gente. Vem pro Colabora!